isso que nós estamos aqui, essa é a razão de não perecermos, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Eu quero compartilhar com você, entre os vários textos que conseguem estar nos 4 evangelhos, a entrada triunfal de Jesus é um desses textos. E eu escolho o capítulo 19 de Lucas, e gosto desse texto de Lucas, porque ele tem uma conotação mais, se eu posso dizer assim, cronológica dos eventos. No Evangelho de João, Jesus aparece outras vezes na cidade de Jerusalém. No Evangelho de Lucas, há uma crescente, se eu posso dizer assim, do plano salvífico. Ele vai entrar uma única vez em Jerusalém, e essa única vez ele vai entrar para ser crucificado. E é por isso que eu gosto de pegar algumas coisas de Lucas, que ele vai dando essa linha um pouco mais minuciosa, né? Um pouco mais detalhada, se eu posso assim dizer. Talvez porque Lucas, além de trabalhar na questão da saúde, como nós sabemos, médico, ele tem também essa outra característica, né? Ele é um historiador, e é bem provável que ele tivesse um provedor, né, alguém que pudesse ajudá-lo em todas as coisas, e ele vai construindo, né, ele tivesse um patrono na linguagem da época, e talvez pudesse ser esse Teófilo, que vai encarregando eles de contar cronologicamente os eventos da salvação em Jesus. E aí, por isso eu quero, com toda reverência, convidar você a ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do verso de número 28, até o verso 40, nesse primeiro momento. Lucas 19, 28 a 40, diz assim o texto da palavra do Senhor. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, acharei preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. E indo eles, estendiam no caminho suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Neste domingo tão especial, né? Domingo de Ramos. Por que é especial, pastor? Nós pegamos os ramos e benzemos e vamos pendurar nas portas da nossa casa ramos? Não é da nossa tradição protestante isso. É especial porque aponta para o reconhecimento do reinado, da questão messiânica de Jesus, um reconhecimento tanto de algumas pessoas. É claro que a cidade de Jerusalém inteira não reconheceu, é claro que a multidão de peregrinos, geralmente a última parada dos peregrinos era na cidade de Jericó. Ficava mais ou menos aí, né, uns 35 quilômetros de Jerusalém. Os peregrinos faziam esse último trajeto. E talvez Lucas até mesmo coloca a cura do cego Bartimeu
propositalmente nessa cronologia, porque o povo passando, né, ele escutou aquela multidão, é bem provável que seja essa multidão peregrinando até Jerusalém. E aí agora ele está à beira ali do Monte das Oliveiras, pronto para entrar na cidade e sair somente em direção ao Gólgota para a crucificação. E esse Hosana, né, como a nossa irmã Glaucia bem falou, ela tem essa característica de desse salva, de nos socorra, né? A origem dela é hebraica, né? Oshiana. Era, na verdade, duas palavras, né? O verbo salva e agora, né? Oshi, né? Oshi, salva-nos agora. Então o povo estava falando, no grego virou Hosana, né? Então uma palavra só. E ganhou também uma conotação de adoração. Então o povo estava gritando ao mesmo tempo, salva-nos agora, ó Rei de Israel. Isso politicamente era pesado, vou falar um pouquinho mais disso, né? Mas essa expressão era uma expressão no contexto hebraico desse pedido de ajuda mesmo, né? No Salmo 118, versículo 25, 26, diz assim: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. É bem provável que o povo estivesse cantando esse Salmo 118, esses versículos aí, 25, 26. A gente lembra que os salmos era cantado, e principalmente tinha os cânticos de degraus, né, que cantavam na entrada do templo ali, esse pessoal que estava vindo de fora de Jerusalém. Então é bem provável que nesse momento eles associaram e cantaram esse Salmo 118 entrando na cidade, né? A questão dos mantos e dessas palmas, desses arranjos que faziam, não foi uma coisa exclusiva ligada à pessoa de Jesus. Era algo comum em muitas cidades, em muitos países do Oriente. Era algo comum quando você recebia alguém que merecia ser reverenciado, que merecia ser honrado, as pessoas colocavam de repente os mantos, ou colocavam parte de árvores, para que essa pessoa pudesse pisar e aí honrando, dizendo assim que estavam felizes com a visita ou com o caminhar daquela pessoa que era digna de honra naquele território. E já aconteceu na Bíblia, com Jeú, aconteceu isso, lá no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 9, versículo 12 a 13, diz assim: mas eles disseram, quando Jeú recebeu, né, a unção, e ele falou, não fui ungido não, e o pessoal falou, aconteceu alguma coisa, porque o emissário de Eliseu tinha ido lá, ungido, corrido, com medo da questão de Acabe e de Jezabel, e Jeú também no primeiro momento não quis, e o pessoal perguntou para ele, o que aconteceu? E ele disse, nada. Aí, versículo 12, versículo 13, mas eles disseram, é mentira. Agora, faz-nos saber e te pedimos. Então disse Jeú, assim me falou a saber, assim diz o Senhor, ungir-te rei sobre Israel. Agora presta atenção. Então se apressaram e tomando cada um seu manto, puseram debaixo dele sobre os degraus e tocaram a trombeta e disseram, Jeú é rei. Ou seja, essa questão do manto, das palmas, das árvores, de parte das árvores cortada para alguém caminhar, era uma tradição do Oriente de honrar a pessoa que era digno de honra. Tendo situado você mais ou menos historicamente nesse evento, dessa entrada, eu quero trazer para amanhã algumas características, algumas implicações no tema dessa palavra. Nessa manhã os aspectos espirituais e pedagógicos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Os aspectos espirituais e pedagógicos da entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. O que nós podemos aprender, em outras palavras, espiritualmente para as nossas vidas, como pessoas cristãs
cristãs desse século, desse ano de 2024, como Catedral Metodista de São Paulo, como você que está acessando essa programação, ou que vai acessar em algum momento, o que nós podemos tirar de lições? Quais as implicações disso? A primeira é que a vida cristã exige que a gente aprenda a trabalhar debaixo de pressão. Eu e você temos que aprender a trabalhar debaixo de pressão, pessoal. A vida cristã, ela é cheia de pressões. Ela é cheia de situações em que a gente fica meio encurralado, sabe? E a gente precisa se posicionar mesmo no tempo de pressão. Eu me lembro que em 95, eu fui convidado para pregar numa campanha evangelística. O Maxwell, colega nosso de classe, pastor, ele pastoreava aqui em Guarulhos, numa periferia ali de Guarulhos, não lembro a congregação, mas ele foi para dentro da favela ainda. E aí ele colocou um mini palco lá para a gente pregar e me convidou, falou: João, prega para mim nessa campanha. Eu falei: prego. Não sabia muito bem o que era a campanha. Ele falou: uma campanha evangelística. Eu fui lá. E quando era a campanha, era basicamente num local onde tinha uma boca, lugar de tráfico de drogas, o pessoal entrando e saindo, né? E aí eu comecei a ver aquilo, e o pessoal cantou, e o pessoal primeiro deu uma oportunidade, eu falei: quem quer cantar? E aí um menino cantou um rap, sabe? E de cada 10 palavras, 9 eram um palavrão, sabe? Eles deram uma oportunidade para ele cantar e passaram apertado, sabe? E que eu aperto. Aí daí a pouco me entregaram a palavra, sabe? E eu estou olhando para aquele pessoal, eu estou olhando. E aí eu comecei falando assim: quem tem coragem de tomar 1 litro de 51 comigo? Aí, né, apareceu uns corajosos lá, né? Todo mundo falou: viu? Falando de 51, até despertou até. Eu falei: isso aí é fácil. Eu falei: eu quero ver agora quem tem coragem de vir aqui e me encarar para uma briga, né? E aí o pessoal olhou, eu falei: isso também é fácil. Antes que alguém aceitasse, eu tivesse que correr, eu falei: isso aqui é fácil. Isso aí é fácil. Bater em mim é fácil. Não luto, não sou grande. Eu quero ver agora se você tem coragem de tomar uma decisão na sua vida, de abandonar o tráfego. E o Maxwell quase me puxando, né? Para de falar, João. Eu falei: agora já estou aqui, quem está na chuva é para cima olhar. Eu falei: você fica entrando aqui, você fica neste lugar, vindo aqui comprar droga, isso é fácil. Você precisa ter coragem de tomar uma decisão. E os carros de repente foi saindo, sabe? E o pessoal foi saindo. E eu falei: tem que um momento de decidir. Porque decidir por Jesus exige coragem. Romper com o pecado exige coragem. Tomar uma decisão por Jesus, viver ao lado de Jesus, exige coragem. O texto que nós acabamos de ler aqui, os versículos, vou repetir para você, 37 a 40, diz: quando se aproximaram da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Sabe? Os fariseus, quando escutaram falar hosana, aqui no texto de Lucas não tem, mas no de Mateus tem, no de João tem, de Marcos tem. Quando escutaram falar hosana, falar do rei, eles ficaram preocupados, porque calaram a boca. Não é com atribuir a Jesus uma característica meramente messiânica, não. Eles estavam preocupados, era com o Império Romano. Na época da Páscoa, dobrava a guarda romana ali na cidade de Jerusalém, porque mais do que dobrava a população, aumentava de uma forma exponencial o número dos habitantes lá, da população que circulava em Jerusalém naqueles dias. Então o povo tinha medo de estourar uma rebelião e Roma invadir e fazer o que fez no ano de 70, quando destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Eles estavam preocupados com isso, era uma questão política que eles estavam preocupados. E às vezes o que acontece na nossa vida é justamente isso. A gente fica muito preocupado com o que os outros vão pensar.
Como é que eu vou conseguir agradar todo mundo? Deixa eu dizer para você, igreja não é lugar para a gente se preocupar em agradar todo mundo. E às vezes as pessoas vêm para a igreja para querer ser agradadas. Deixa eu dizer para você, meu irmão, eu tenho um compromisso em pastorear, em orar, em pregar a palavra, em cobrir você de oração, em te ajudar nas suas lutas, mas eu não tenho compromisso de agradar você. Eu tenho compromisso de falar a verdade, em confrontar você para que você alinhe a sua vida com o propósito de Deus. E pessoas cristãs, ela tem que aprender a entrar neste mundo e saber que vão sofrer pressão para abandonar, para agradar as pessoas. E a palavra de Deus diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus vai sofrer perseguição, vai enfrentar lutas. Olha o que diz o Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, 33. Você conhece esse texto? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A ideia dessa palavra aflição, no grego, aí eu peço mais uma vez licença a você para usar o original, é tríplice. O contexto mais comum dela era usado no processo de manufaturação do vinho. Era a expressão usada que fazia referência ao espremer das uvas. É o espremer, e eu fiquei pensando, quando estava fazendo essa palavra, né? Esse espremer da uva, até tirar tudo. A uva é espremida no processo de fabricação do vinho, até que ela saia, não fique nada dentro. Até que saia tudo. Jesus Cristo estava dizendo para os discípulos, né? Na palavra final dele, era na reta final ali, um pouco antes de fazer a oração sacerdotal, no discurso de despedida dele. Ele está dizendo, vão te espremer, sabe? Até que sair tudo, vão tentar tirar tudo de você. Vão tentar tirar tudo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe? A gente tem que aprender a lidar com essa pressão que o mundo faz sobre a gente. A gente tem que aprender a lidar com as dificuldades que nós passamos. As lutas que nós enfrentamos, nós temos que aprender a lidar com isso. Esse processo Jesus teve que lidar. Era gente cantando, dizendo rei para lá, outro falando cala a boca, o Império Romano só olhando, só vendo. A gente está assim. Hoje a igreja está desse jeito, meu irmão, minha irmã. As pessoas estão olhando. Senão eu não posso falar, senão eu vou ser cancelado. Preocupação é se o nosso nome vai estar no livro da vida. É isso que a gente tem que preocupar. Se o nosso nome vai estar naquele dia, né? Nós cantamos, né, Glaucio? Quando enfim chegar o dia, quando fizer a chamada final. É isso que nós temos que estar preocupados. Enquanto isso pode nos cancelar, enquanto isso pode nos colocar de lado, enquanto isso pode não nos chamar para a festa, enquanto isso pode não aplaudir, enquanto isso pode vaiar, mas enquanto houver vida em nós, nós temos que aguentar a pressão e dizer, Ele é o Senhor. Para isso que Deus nos chamou, igreja tem que aguentar a pressão. Você não pode desistir. O apóstolo Paulo falou, estão me impressionando, mas uma coisa eu sei, que nada pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nem a perseguição, nem a luta, nem a fome, nem a nudez, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Deixa eu dizer para você, você está sofrendo pressão, você está sofrendo luta, mas pode ter certeza, nada pode te separar do amor de Deus. Aleluia. O salmista diz no Salmo 32, versículo 7, Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento.
Deus vai te preservar dessa pressão malvada do mundo aí. Deus vai te dar força para você ser guardado. E você mesmo em meio às lutas, às pressões, você vai louvar o nome do Senhor. Amém, meu irmão? Fica firme no meio da pressão. Fala para alguém perto de você, fica firme em meio à pressão, porque o Senhor vai te cercar de cânticos de livramento. Amém, meu irmão? Você pode aplaudir esse Deus que te cerca de cantos de livramento, que faz você ficar firme, mesmo em meio às lutas e às dificuldades. Aleluia, aleluia. Segunda coisa que nós podemos e devemos tirar como lição nesse texto da entrada triunfal é que a vida cristã exige constante reavaliação do que oferecemos a Deus. A vida cristã exige constante reavaliação do que oferecemos a Deus. Em algum momento o povo de Israel, pós-cativeiro, novamente perdeu o caminho. O povo esqueceu o que era cultuar realmente a Deus. Versículo 45 a 46 diz assim: depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformais em covil de salteadores. No Evangelho de Lucas há essa cronologia imediata. Jesus entra na cidade de Jerusalém. Eu acredito, como todo peregrino que chega, quer ver o templo, quer ir até a cidade de Jerusalém, quer ir ali ao templo, né? E ele vai no templo e encontra algo que o chateia muito, que provoca uma ira no Senhor. Para que você tenha uma ideia como o mecanismo, a religião se tornou naquela época um comércio, Flávio Joséfo, historiador do primeiro século, fala que naquele tempo de Jesus havia 20.000 pessoas que viviam do templo, entre sacerdotes, funcionários, levitas. 20.000 pessoas viviam do templo naquela época. Era muita gente, tinha que extorquir para dar jeito de sustentar aquele pessoal. E o interessante, o sumo sacerdote era nomeado pelo poder romano. Era o imperador, eram as autoridades, era o prefeito romano, era a autoridade, o governador que nomeava o sumo sacerdote. A cúpula do templo estava comprometida com o sistema. Jesus chega e rompe com essa questão do sistema. Por que eu estou falando e dei essa questão de reavaliar? Porque de repente a gente perde a noção do que agrada a Deus. E o pessoal estava achando que aquilo agradava a Deus. Não agradava, e de repente a gente vem para o templo, a gente vem para a casa de Deus, e a gente está fazendo algumas coisas que a gente está pensando que é agradável ao Senhor, mas não é. E o povo de Deus sempre fez isso. Olha para você ver, a profecia de Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz o seguinte: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus atos? E esse pisar dos meus atos, no original, da ideia é de que esse corre-corre que está acontecendo nos atos, esse sacrifício, esse movimento que acontecia nos atos, Deus está perguntando: quem requereu isso de vocês, que vocês estão fazendo? E aí versículo 13, ele continua dizendo: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades. A minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Ou seja, o que o pessoal estava fazendo trazia cansaço, trazia enfado a Deus, trazia sofrimento a Deus. Nós precisamos reavaliar constantemente a nossa maneira de cultuar, a nossa disposição de coração, de se apresentar diante de Deus. Porque para que a gente possa perguntar a Deus, como o salmista fez: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque nem sempre a gente está alinhado com o projeto de Deus para as nossas vidas. Qualquer lugar
É um bom lugar quando você está no centro da vontade de Deus. Mas qualquer lugar, por mais suntuoso, por mais humanamente falando, agradável, possa chegar diante de nós, se não for vontade de Deus, nós temos que correr deste lugar. Postura nossa é reavaliarmos a cada dia, pedir o Espírito Santo de Deus que esclareça e fala: Deus, eu estou fazendo aquilo que é certo. Deus, esse culto está sendo um culto racional, agradável ao Senhor. O meu estilo de vida está agradando ao Senhor. E aí Jesus fala: vocês estão perdendo o senso. A minha casa tem que ser casa de oração. Ela é chamada casa de oração para todos os povos. O que é oração? Oração é comunhão com Deus. Oração é intimidade com o Senhor. Orar não devia ser uma convocação solene. Tem que ser uma disposição de quem é apaixonado, de quem ama. A gente quer ficar junto. Quem ama quer ficar junto, pessoal. Quem ama quer ficar junto. Sabe, na casa da pastora, dos pais, né? Da pastora Silva, havia um corredorzinho, sabe? Você descia lá dentro assim, havia aquele corredorzinho, sabe? Ela já está olhando, perguntando o que você vai falar, né? Sabe? Na hora de despedir, irmãos, né? A gente ficava naquele corredorzinho ali, todo portãozinho, sabe? E eu falei com ela, olha, não dá para ficar nessa vida. Tinha 9 meses de namoro, né? 9 meses. Eu falei, não dá para ficar indo para casa e deixar você ir para um apartamento sozinho, ficar lá naquele apartamento, sabe, sozinho. Não, tem que ir. E eu fui bem romântico no pedido de casamento, sabe? Fui bem romântico. Falei assim, olha, ou você casa, ou a gente termina, viu? Já estou avisando. Foi esse meu pedido de casamento para ela. Foi isso mesmo. Falei assim, olha, já estou avisando. Ou a gente casa, você casa comigo, ou a gente termina. Sabe? Não dá. Quem ama quer ficar junto. Quem ama quer ter intimidade. E trazendo, nós somos a noiva do Cordeiro. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Nós temos que ter intimidade, sabe? Com o Senhor. E aí eu gosto muito, vocês vão ver sempre eu falar essa frase de João Wesley. Nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Temos que levantar uma geração de homens e mulheres que amem orar, que amem interceder. E deixa eu falar para você, eu gosto de mandar, e se você diz amém, não é amém, eu falo assim, a vantagem quando você vai ficando velho é que você não se importa com algumas coisas mais. Se você diz amém, se você aprova, se você não aprova, a vantagem de ser pastor também, algumas coisas ainda entre as poucas, é que você pode mandar no grupo, pode fazer, e ninguém pode apagar, entendeu? Ainda que não goste, entendeu? Tem que aguentar lá a minha oração, eu vou orar por você, eu vou interceder, algumas vezes vou orar para umas pessoas específicas e vou mandar. E um dos objetivos, primeiro é você saber que a gente está cobrindo você em oração. O outro é despertar você, quem sabe quando você estiver ouvindo a oração, você falou, eu preciso orar também, eu preciso cobrir o pastor em oração, eu preciso cobrir a nossa igreja em oração, eu preciso cobrir a minha família em oração, porque nós precisamos refazer a nossa maneira de cultuar a Deus, de ter intimidade com Deus, de celebrar a Deus, de adorar a Deus. Não adianta se no dia a dia, se você passa uma semana sem tempo na presença de Deus, não adianta que a coisa vai chegar aqui e vai fluir como um todo, não. Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, não só nesse tempo, mas em todo momento. Pessoas, homens e mulheres que tenham intimidade, que reconheçam a voz do Senhor, que saibam o que Deus está querendo, que conseguem discernir aonde o Espírito Santo de Deus está soprando, para poder andar debaixo da orientação da voz do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus espera de nós. Isso a gente só consegue reavaliando a cada dia a nossa postura, perguntando para Deus. E Jesus chegou ali, e se a gente olha para aquele ato de Jesus, Ele está chamando o povo, reavalie a sua postura.
E quando a gente está celebrando esse domingo de Ramos, reavalie a sua postura, reavalie a sua maneira de estar na casa do Senhor, reavalie a sua disposição espiritual no dia a dia, reavalie como você trata a sua esposa, reavalie como você trata os seus filhos, reavalie toda a sua postura, que tipo de profissional você é, que tipo de homem você é, que tipo de mulher você é, que tipo de motorista você é, reavalie a sua postura. Temos que fazer isso constantemente. Ontem eu dei aula na parte de manhã para o pessoal do POV. E alguém me perguntou: qual o momento mais difícil do ministério pastoral? Da sua história de pastor? Sabe? E mesmo depois de ter falado algumas coisas, eu fiquei pensando, né? O que é? A gente tem a ideia de achar que a gente está sempre certo. Vencer essa ideia de que a gente está fazendo o que é correto o tempo todo. De achar a tentação, quando a gente recebe, seja o que for, a ordenação, a nomeação, ou a gente se julga chamado por Deus, ungido do Senhor, de achar que está, e isso garante. E aí eu dei um texto bíblico para eles de Saul, e dizendo: o fato de ser chamado não garante que a gente vai fazer o que agrada a Deus. O fato de você ser ungido, capacitado para alguma coisa, não garante que você está fazendo o que agrada a Deus. Saul era ungido, ele nem queria, foi ungido rei, foi consagrado, Deus o chamou, ele aceitou, ok. Agora tinha que reavaliar, mas ele não reavaliou, fez o que era da vontade dele. Essa é a maior dificuldade. E essa dificuldade não é só minha, meu irmão, é sua também. A gente tem que constantemente reavaliar. É muito mais fácil avaliar o outro, julgar o outro, do que fazer uma autoavaliação. A minha oração nesta manhã é que o Espírito Santo nos convença. Nos convença, nos convença, para que a gente não aborreça a presença de Jesus. Outro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã a respeito do Domingo de Ramos é que a vida cristã deve ser marcada por quebrantamento de coração. Quebrantamento de coração. A gente tem dificuldade, sabe? A gente tem dificuldade em ter um coração quebrantado. E eu já volto para o texto. Deixa eu contar um episódio que aconteceu comigo. Eu tinha uma camisa, sabe? Comprei isso em 92, finalzinho de 92, para ir para o seminário 93, em João Pessoa, na Paraíba. A camisa tinha um coração aqui na frente, ela era uma camisa mostarda, com um coração meio um tom de vermelho, escrito assim, né? Do Salmo 51, 10, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E no seminário, a gente lavava a nossa roupa, sabe? E você pagava para estudar lá naquele seminário, e você lavava roupa. E segunda-feira você lavava roupa. Se você não chegar cedo, basicamente todo mundo lavando roupa na segunda-feira. E aí as roupas, no final, eram colocadas no varal, secou, vai, tira, secou, tira. E eu coloquei a minha no final da tarde, né? A minha roupa para lavar, deixei, fui fazer outras coisas e coloquei a minha no final da tarde. Entre as roupas minhas que tinha lá, aí deixei por último as camisas lá que não secaram. E aí eu falei, à noite vou pegar. Porque o pessoal às vezes entrava para roubar, né? O seminário Betel Brasileiro, no Alto do Mateus ali, tinha uma favela, né? Uma comunidade, bonito falar isso, né? Mas é favela mesmo, do lado lá. E aí o pessoal deixasse lá, eles pulavam muro, entrava, tudo, não tinha cachorro lá no seminário. Então, eu bobeei, fui me distrair, esqueci da roupa que eu deixei lá, esqueci das camisas, e no outro dia, quando eu lembrei, já não tinha nada, alguém já tinha pegado para mim. Irmão, e tudo lá. Passou uns dias, tudo, e eu estava lá no seminário, sabe, na grade assim, eu olhei e vi um menino passando na rua.
eu falei, abençoado, não foi abençoado que eu falei. Aí eu gritei, eu falei, ô filho da mãe, essa camisa é minha, eu vou te pegar. Menino, eu desci num galope na escada, que era bem assim, negócio. Eu só não pulei, porque tinha grade, né? Tinha uma tela assim, senão eu tinha pulado, saído. E o menino tinha uma BR passando, sabe? E o menino correu, desceu rumo àquela BR, e eu saí, menino. O pessoal do seminário falou, o que foi, João? O que foi? Eu falei, vou pegar o cara que roubou minha camisa, sabe? Aquele negócio assim, sabe? E quando eu desci assim, saí, atravessava a BR, eu nunca vi um menino correr tanto, sabe? Eu falei, não. E o menino já estava lá do outro lado, né? Entrando dentro da periferia. E aí, quando eu voltei, o Espírito Santo falou, o que está escrito na camisa? Crê em mim, Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. A gente não tem misericórdia, sabe? A gente não tem nada de misericórdia. Se eu pegasse, sabe, no mínimo eu rasgava aquela camisa, sabe? No mínimo eu rasgava. A gente não tem misericórdia. O Espírito Santo de Deus foi falando comigo, vamos. Misericórdia. Antes eu tivesse dado umas 10 camisas para os outros, sabe? Que eu nunca apanhei tanto naquele dia, com o Espírito Santo falando com a gente, sabe? Ensinando o que Ele quer da gente. A gente não é quebrantado, a gente é muito endurecido na hora que a gente vai ver, principalmente quando nos magoa, quando a gente sente o nosso direito violado. Quando Jesus estava entrando, chegando, quando ele tem aquela visão de Jerusalém, aí eu volto para o texto bíblico, 41 a 44, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos pedir a Deus, para Deus quebranta o nosso coração. Jesus Cristo olhou, tem gente sofrendo, tem familiares nossos se perdendo, e a gente não chora, a gente não sente a dor das pessoas. O Espírito Santo falou, quantas camisas você tem, rapaz? Talvez aquele menino vestiu aquela camisa porque só tinha aquela camisa. E de vez em quando a gente ainda quer argumentar com Deus. Fala, mas não comprou. Se me pedisse, eu dava. A vontade do Espírito Santo é falar com a gente, né? Se Deus tivesse com encarnado, ele ia, dava nada, rapaz, você safado. Fazer isso não dá. A gente tem dificuldade. Dia desse, eu virei para a pastora e falei, essa camisa, gente, eu vou doar, sabe? Aí daí a pouco ela falou comigo, você não ia doar essa camisa, já está usando ela de novo? Tem aquelas roupas desbotadas, que a gente gosta, a gente tem dificuldade em doar. E cria uma relação afetiva com coisas materiais, né? A gente quase chega a falar, minha camisinha, né? Não, estou aqui, né? Uma coisinha, né? Fica não, papai brincou, papai não vai te doar não, né? Tadinho, né? O que é isso, pessoal? Não tem cabimento, nós não temos coração quebrantado, mas o problema não é nem nas coisas materiais, o problema está muito mais ligado nas espirituais. Tem gente se perdendo, tem uma multidão de pessoas se perdendo, tem gente perecendo, tem familiar nosso perecendo, e a gente não está chorando, a gente não está colocando a nossa boca no pó e falando, salva Deus, restaura. Estão perdendo a oportunidade de estar. Jesus Cristo olhou para Jerusalém, que ia ser destruída no ano 70. Falou, se vocês soubessem o que vai vir sobre vocês, a oportunidade que vocês estão jogando fora. E quantas vezes nós jogamos oportunidades fora? A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz, Romanos 10, 13, diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14, como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
Igreja tem que ser missionária, mas a gente não vai sentir esse desejo, não vai sentir essa necessidade de falar do amor de Deus, enquanto o nosso coração não se quebrantar. Eu fico pensando quantas vezes, a maioria do tempo que nós perdemos como igreja é discutindo coisas pequenas. Não é discutindo como a gente vai salvar vidas de verdade, como a gente vai ajudar o Espírito Santo, né? Quando eu digo ajudar, me entenda essa linguagem metafórica, como a gente vai se colocar disponível para que o Espírito Santo nos use no processo salvífico. E a gente está preocupado com tantas coisas. A gente está preocupado, né? Uma perguntinha que brincava, né, na nossa infância: que cor é o cavalo branco de Napoleão? A gente está preocupado com as cores, com algumas coisas que não tem por que a gente se preocupar. Minha oração nesta manhã é que o Espírito Santo crie em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalado. Que o Espírito Santo gere neste lugar homens e mulheres que chorem, que pelas madrugadas levantem, clamem e falem: Deus salva. Homens e mulheres que digam: dá-me filhos espirituais, senão eu morro. Homens e mulheres que falam: dá-me, pede, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Homens e mulheres que queiram ver essa liberdade realmente liberta pelo poder que há no nome de Jesus. Homens e mulheres que chorem pelos seus familiares e digam: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Homens e mulheres que abram a boca para anunciar em todo o tempo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Nós precisamos de uma geração que pregue, que frutifique. Sabe, irmãos, eu falei para o pessoal ontem, nessa aula, falei, o que nos autentica como verdadeiros servos e servas do Senhor são os frutos. Pelos frutos os conhecereis. Você pode ter qualquer coisa. Você pode ter dons, você pode ter talentos, você pode ter história no metodismo, mas você precisa ter frutos. Aquela pessoa que você ganhou, sabe? Você falou de Jesus para ela, que você investiu nela, que você discipulou, e que você no dia do batismo vai apresentar, né? Na história metodista tem isso, negócio, o pessoal vem, eu apresento fulano de tal para ser recebido a comunhão da igreja. A gente tem que ter isso, sabe? Frutos. Chorar para que Deus nos dê frutos. Porque naquele dia o que Jesus vai te perguntar não é quantos carros, quantos ministérios, quanto tempo de igreja. Jesus vai falar: cadê os frutos? Cadê os frutos? E a minha oração é que você tenha o que apresentar ao Senhor. E o último ponto, eu quero terminar, é que a vida cristã precisa ser norteada pela fidelidade de Deus. Indo os que foram, versículo 32 a 38, diz assim: indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam saltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que saltais? Respondeu: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram e pondo suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da cidade, do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Esse texto, irmãos, é cumprimento, essa atitude de Jesus. Jesus podia entrar em Jerusalém por vários lugares. E ele entrar é cumprimento da profecia de Zacarias 9, 9 e 10, que diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei justo e salvador humilde, montado em jumento, numa jumentinha, cria de jumento. Destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará as paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Repetindo,
Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo, salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Era o cumprimento de uma profecia, de Deus sendo fiel no mínimos detalhes, de Deus trabalhando. Eu fiquei pensando, ninguém sabe o nome da família que criou um jumentinho lá, que ninguém montou, só para que a obra de Deus fosse adiante. É Deus trabalhando, Deus colocando coisas no coração de pessoas para cumprir o projeto dEle nas nossas vidas. Era para cumprir o projeto dEle lá na vida daquele povo, para que entendesse que ele estava ali sendo fiel a uma profecia. O que eu quero falar para você nesta manhã é que Deus está trabalhando, tem coisas acontecendo que a gente nem consegue imaginar, para que eu e você possamos desfrutar da fidelidade de Deus nessa terra. O povo se alegrou porque Deus também estava sendo fiel. Depois, diz o Evangelho de João, o pastor até leu aqui, o povo só entendeu a dimensão dessa fidelidade depois. Deixa eu falar para você, talvez o que você está passando hoje aqui, você nem imagina, mas Deus está trabalhando. Sabe, eu trabalhei durante um bom tempo numa casa de peças, de uma oficina mecânica, e de repente eu saí de lá e falei para um amigo meu, né? Falei, olha, eu estou nessa questão da técnica da computação, tudo. Você podia levar o currículo lá na empresa para ver se me arruma emprego? Ele falou, daí, João, pessoa da igreja, talvez esteja até assistindo, Paulinho Brandão. Ele falou, vou levar. E passou um mês inteiro, sabe? E nada, chamar, encontra. E de repente tinha mais, ia dar praticamente uns 40, 50 dias. E aí me ligaram de lá. E aí, isso era tarde, tudo falando para ir lá fazer entrevista, tudo, no outro dia. E aí eu fui na casa do Paulinho, sabe? Peguei a bicicleta e fui na casa do Paulinho. Eu falei, Paulinho, tudo bem, mano? Tudo bem? Falei, rapaz, me chamaram lá, você entregou meu currículo, me chamaram. Ele olhou com aquele olhar de assustado, falou, te chamaram? Eu falei, me chamaram. Ele falou, mas te chamaram quando? Eu olhei aquela pergunta dele assim, falei, tem alguma coisa errada. Eu falei, você entregou meu currículo quando, Paulinho? Ele falou, João, não vou mentir para você. Eu cheguei, coloquei o seu currículo dentro da gaveta e esqueci dele. Hoje, depois do almoço, eu entreguei o seu currículo no RH. Só que naquela manhã, uma pessoa que dava certinho no departamento de faturamento da empresa, que o meu currículo se encaixava certinho, tinha pedido demissão naquela manhã. Depois eu fui saber. Ele entregou no momento certo, Deus guardou o momento certo para que ele entregasse. Eu falei igualzinho José com os irmãos dele. Não fica não, você intentou mal, mas Deus preparou bem, viu? Eu brinquei com ele. Deus sabe todas as coisas. Naquele dia eu comecei a trabalhar. Deus prepara todas as coisas, Deus é fiel. Você tem que nortear a sua vida através da fidelidade de Deus. Deus cumpre promessas. Deus cumpre promessas. E eu quero orar por você e quero convidar você nesse momento de intercessão. Mas antes, deixa eu dizer para você. O Salmo 24, capítulo 7 a 10 diz assim: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Eu tenho certeza que as portas vão ter que se levantar para que a mão de Deus seja glorificada nas nossas vidas. Deus vai levantar portas neste lugar, eu tenho certeza disso. Enquanto que você se coloca em pé, por favor, eu quero contar um breve testemunho desta semana. Eu fui alguns dias no gabinete do deputado federal Davi Soares.
Sabe, eles falaram assim, as emendas, pastor, a gente tem uns contatos políticos, falaram, as emendas já saíram todas, mas a gente vai ajudar sim, pastor. Eu falei, mas Deus tem sempre algo para nos surpreender. Ele falou, só no final do segundo semestre, tá bom, pastor? Eu falei, tá ok. Mas a gente está com o nome do Senhor aqui, eu orei, como faço sempre, oro para os políticos, mantenho essas devocionais. Muitas vezes envio mensagens de oração como envio para vocês. A gente cria um vínculo. Eu cuido, porque eles precisam ser cuidados, sim, independente de partido, independente de que for, precisam da nossa oração. A Bíblia diz para a autoridade. E aí, não tinha previsão de emenda, mas na semana que passou agora, no início da semana, a assessora dele me ligou e falou, pastor, tem umas ONGs aí que não tem documentação. E talvez vai sair uma emenda para o senhor. E aí eu falei, então tá bem. Mas veja aí. E aí, irmãos, quando foi na sexta-feira, já chegou para o CCA, já está aqui na Prefeitura de São Paulo, uma emenda de R$201.505. Sabe, você pode aplaudir o Senhor, meu irmão. Porque Deus sempre nos surpreende. Deus está trabalhando, e não é, esse projeto é para a gente poder, vamos ter que ralar aí até quarta-feira, fazer o plano de ação, tudo entregar, porque era tudo que estava parado aí, que o pessoal perdeu, colocou para a gente. Eu estou te falando isso porque eu creio nesse Deus que pode te surpreender, que está trabalhando, que deve ser exaltado, que você pode